Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 5. Vamos ler até o verso número 5 também. Romanos, capítulo 5, até o versículo 5. A palavra de Deus nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Graças a Deus. Obrigado, Pai, pela palavra e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Reunidos em Teu nome, por isso temos a certeza da Tua presença conosco. E aqui, Senhor, queremos ouvir o Senhor. Queremos que a Tua presença se faça notar por cada um de nós, ao ouvirmos a Tua voz através da ministração da Tua palavra, falando conosco, preenchendo, Senhor, as nossas necessidades espirituais, respondendo aos anseios do nosso coração, pela Tua palavra, trazendo direção para as nossas vidas. Para isso, ó Deus, abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração, porque queremos ouvir do Senhor. E eu coloco a minha vida, Pai, em Tuas mãos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia, clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo dela eu possa ministrar a Tua palavra e ela quebre barreiras esta noite, Pai. Barreiras de entendimento, barreiras de distrações, tudo aquilo que o inimigo quer tirar de nós. Que tudo isso seja quebrado, para que possamos ouvir a Tua voz neste lugar. Semeia esta semente em nossos corações. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos talvez seja uma das cartas mais preciosas do apóstolo Paulo. É, sem dúvida, a carta mais teológica, em que mais se fala de doutrinas fundamentais da nossa fé, da fé cristã. Eu creio que a carta aos Romanos, ela é uma síntese do Evangelho, da mensagem da salvação. Tudo isso o apóstolo Paulo fala durante as páginas que se sucedem aqui na sua carta direcionada à igreja em Roma. E nela ele nos fala de princípios bem elementares da nossa fé. Como eu falei aqui no domingo passado, à noite, não é? Será que nós entendemos de fato o nosso chamado, a nossa posição em Cristo, o que o Senhor fez na nossa vida? E esta carta ela tem muito para nos ensinar nesse sentido, porque são doutrinas de Deus que são muito importantes. Irmãos, nós estamos chegando num momento na igreja de Jesus de uma maneira geral, que quando alguém ouve falar em doutrina, já tem um comichão, já começa a se coçar. Parece que doutrina virou sinônimo de pecado, né? Parece que doutrina é algo que não importa. É verdade que hoje nas igrejas há muitas doutrinas de homens, né? Doutrinas humanas nós não queremos saber delas, mas doutrinas de Deus são as coisas mais importantes para a nossa vida. Porque doutrina é ensinamento. Ser doutrinado é ser ensinado. E as doutrinas de Deus, elas estão na Bíblia Sagrada, para que nós possamos ser ensinados com base nelas. A igreja inicial, a igreja que começou após a ressurreição do Senhor, após o dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, verso 42, diz que aquela igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, era com base nisto que aquela igreja se reunia, era com base nisto que aquela igreja perseverava. Veja, parece bem diferente
das bases de algumas igrejas atuais, das bases em que algumas igrejas atuais se reúnem, não mais para perseverar na doutrina, para ficar firme nela, aprendendo cada vez mais. Poucas pessoas hoje têm interesse de aprender alguma coisa na igreja, irmãos. Muitas pessoas estão interessadas em aprender uma fórmula de sucesso, alguns passos para ficar rico, milionário, para ter saúde, para ter dinheiro. Essa é a cabeça de muitas pessoas que hoje estão na igreja. Mas a igreja inicial, ela perseverava na doutrina. E ela se reunia com base nessa comunhão, nesse partir do pão, nas orações. Isso é o que fazia parte do dia a dia da igreja. Não as campanhas de prosperidade, não os propósitos, não as palavras proféticas. Não era isso que fazia parte do dia a dia daquela igreja, mas sim a doutrina dos apóstolos. E a carta de Paulo aos Romanos é uma carta bastante doutrinária, não é? E ele vai mostrar aqui doutrinas realmente muito importantes. Eu não sei se você sabe, nós hoje somos evangélicos, não é? Do ramo protestante. Por quê, queridos? Por causa de Lutero, não é? Lutero iniciou a reforma protestante em 1517, nós aprendemos isso até na história secular, nos livros de história, isso nos é ensinado, mas talvez o que poucos saibam é que a própria experiência de Lutero, que era católico, que era monge da Igreja Católica, a própria experiência dele em enxergar a verdade e protestar contra a mentira, ela começou na leitura da carta aos Romanos. Quando Lutero começa a ser incumbido de dar aulas a respeito da carta aos Romanos, e ele começa a ler essa carta aos Romanos, e logo no seu início, para você ter uma ideia, no primeiro capítulo, leia comigo, capítulo 1, versículo 17, não precisou ir muito longe para que Lutero despertasse para a verdade. Romanos 1, 17, se lê assim: visto que a justiça de Deus se revela aonde, irmãos? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero leu essas palavras e começou a meditar nessas palavras e procurar o entendimento, o significado disso, e ele se detalhou nesse versículo, ele de fato experimentou a libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele percebeu que o que diz Deus é que a justiça está no Evangelho. E que o justo, que é justificado por Deus, não tem justiça própria, precisa aprender a viver pela fé. Então ele percebe que todo o seu sistema religioso, baseado em sacrifícios, baseado em penitências, baseado em todas as coisas, menos na vida de fé e na justiça pela fé, estava completamente errado. E daí ele protesta contra isso, porque ele vê na palavra de Deus, a doutrina de Deus, o ensinamento de Deus, e percebe que a doutrina que os homens inventaram está completamente distoante do que diz a palavra de Deus. Veja então a importância da carta de Paulo aos Romanos, até para nós particularmente, né, o quanto essa carta é importante. E aqui no capítulo 5, onde nós começamos a ler, há também uma doutrina muito importante que nós precisamos entender e aprender. Veja, Paulo começa o capítulo 5 usando aqui uma palavra. Ele diz, pois, justificados, pois. Essa palavra, queridos, ela não está aqui por acaso. Ela dá uma ideia de consequência. Ela dá uma ideia de raciocínio lógico. Ele faz uma argumentação e diz, por causa desta argumentação, ou seja, pois, portanto, por causa disto, é que nós temos estas verdades. Ele termina o capítulo 4 falando, e no capítulo 4 ele fala sobre a fé, ele usa como exemplo Abraão, nosso pai na fé, e ele vai terminando no capítulo 4, veja aí o versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele termina o capítulo 4 dizendo que Jesus foi morto pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para nos fazer justiça.
Nós que não éramos justos, não tínhamos justiça, pela morte e ressurreição de Cristo, tivemos os pecados perdoados e nos tornamos justos. Então, no capítulo 5, ele começa dizendo: então, justificados, pois, logo então, justificados, já porque Cristo morreu e ressuscitou por nós, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, como Paulo, ao pregar, ao anunciar a verdade, ele coloca para as pessoas um raciocínio a ser seguido. Ele não empurra uma fé goela abaixo das pessoas, entende? A fé que nós pregamos é uma fé que pode ser entendida também com o nosso intelecto. Embora ela não se baseie no nosso intelecto, mas ela precisa ser compreendida. Ela não pode ser apenas subjetiva, né? Uma fé subjetiva. A fé em quê? Não sei, fé em qualquer coisa, né? Tem gente que faz fé em qualquer coisa. Faz fé no jogo do bicho, né? Faz fé na loto, faz fé na quina. Então, é uma fé. Mas a nossa, ela não é assim subjetiva. Ela tem um foco, ela tem uma razão de ser. Ela é bem objetiva nesse sentido, né? Então, há uma razão para nós crermos. E a própria Bíblia diz que todo crente deve estar pronto a dizer a razão da sua fé. Veja, se fosse tão subjetiva a nossa fé, como é que eu vou dizer a razão dela? Alguém te pergunta: por que você crê? Aí você diz: eu creio porque creio. Pronto, essa é uma fé sem razão, né? Você só sabe dizer isso: não sei, por que creio, não sei, estava em casa, resolvi crer. Eu creio porque creio, eu creio, sei lá. Não, a Bíblia diz que não, você tem que dizer a razão. Isso é um problema, irmãos, porque se eu entrevistar hoje a maioria das pessoas que estão dentro de uma igreja, a maioria delas não sabe qual é a razão da sua fé. A maioria delas não tem noção nenhuma do porquê creem, porque na verdade nem creem. Estão ali apenas porque têm objetivos, não por convicção de verdade, não por verdade que liberta, como libertou Lutero, entende? Estão ali buscando alguma coisa. Então não sabem. Por quê? Eu estou aqui porque alguém disse que é legal eu vir para cá. Eu estou aqui porque alguém falou: vem para Jesus você também, igual para a Caixa Econômica, né? Vem para a Caixa você também, vem para Jesus. Ela foi. Mas ela não sabe nem para que ela está lá, né? Mas a Bíblia diz que conosco não pode ser assim. A nossa fé, embora não se apoie na razão, ela tem uma razão de ser e de existir. E o apóstolo Paulo pregava dessa maneira. Ele explica por que fomos feitos justiça, por causa da morte e ressurreição, e conclui: bom, então, justificados, pois, mediante a fé, o que acontece? Temos paz com Deus. Há uma consequência. Já que Deus me fez justiça porque Cristo morreu e ressuscitou, eu adquiro então a paz que me faltava com Deus. Ou seja, eu sou reconciliado com Deus. Então Paulo apresenta uma lógica, queridos, uma lógica pelo que Cristo fez, pelo seu amor. E isso então nos traz uma certeza. Isso nos coloca diante de uma convicção que é bem fundamentada, não é baseada em suposições, é bem explicada e fundamentada. Assim deve ser a doutrina de Cristo. Não é uma coisa que eu simplesmente engulo, mas é algo que eu entendo. Deus te deu cabeça? Tem alguma coisa dentro dela? Graças a Deus, né? Diga graças a Deus. Tem cérebro aí, não tem? Então esse cérebro tem que pensar. Você pensa, isso é dom de Deus. E você tem que agradecer a Deus por isso. Você não é um robô, não é? Você tem vontade própria, você tem raciocínio próprio. E isso é bênção. Então você tem que usar essas faculdades mentais também para entender a sua fé e a razão de você estar aqui essa noite, não é, irmãos? Nós temos que atentar para essas coisas, não é? E diante do que Paulo vai nos dizer, eu fiz a pergunta, título dessa mensagem: eu posso ter certeza da minha salvação? O que você acha? Quando Paulo prega, ele prega à igreja, ele prega aos salvos, ele prega a gente que, como ele, deve ter certeza da sua salvação.
Amados, certeza da salvação é fundamental para que nós sejamos crentes de verdade em todos os sentidos dessa palavra. E Paulo nos dá todos os elementos para que nós possamos ter esta convicção, esta certeza. Certeza nada mais é do que uma convicção, não é? Então, ele nos dá os elementos para que você possa ter esta certeza. Por isso, eu queria essa noite olhar para esse texto junto contigo, para encontrar aqui as razões que Paulo nos dá para que nós possamos ter certeza da nossa salvação, se formos salvos, né? Lembrando que eu estou falando para os salvos essa noite. Os salvos precisam ter certeza desta salvação. E por que eu posso ter esta certeza? Em primeiro lugar, porque a salvação, como diz Paulo aqui, ela é para a glória de Deus. Ela não é para a glória humana. Não é o homem que se salva, é Deus que salva o homem. Entende a diferença? Há uma diferença muito grande. No primeiro versículo ele diz, justificados, pois o quê? Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. E por causa disso eu fui justificado mediante a minha fé. Mediante a minha fé, eu então fui justificado e agora eu tenho paz com Deus por meio, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio, de novo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Pelo quê? Pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Acesso a esta graça. Graça é algo que é dado livremente e gratuitamente, e nós tivemos acesso pela fé, na qual estamos firmes. Aí ele diz, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Veja como ele conclui a salvação que Deus opera gratuitamente, doada aos homens, mediante a fé em Jesus, que nos torna justos, que nos faz estar em paz com Deus e nos aproxima dele. Esta salvação é para a glória de Deus. Nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. É por isso que você pode ter certeza da sua salvação. A convicção de que Deus será glorificado com a sua salvação. Então você pode se gloriar nesta esperança, porque esta esperança dará glória a Deus quando ela finalmente se concretizar. Então, amados, eu preciso entender o que Paulo está dizendo aqui. Veja, o primeiro princípio básico desse texto é a fé. Ele repete várias vezes aqui a fé, mediante a fé, mediante a fé. Por quê? A fé, como eu disse aqui também na semana passada, irmãos, é a única coisa que impressiona Deus. A única coisa que o homem pode fazer que impressiona Deus é crer em Deus. Deus fica impressionado quando alguém crê nele. Deus não fica impressionado quando você retalha o teu corpo todinho, quando você sobe escadaria de joelho, quando você faz sacrifício, quando você jejua durante 40 dias. Nada disso impressiona Deus. Porque você pode fazer essas coisas com os mais distintos objetivos, né? E os pastores estão aí para inventar objetivo para isso, né? Está todo aí para inventar palhaçada. E um monte de palhaço gosta de fazer palhaçada, né? E aí vão seguindo os pastores que inventam palhaçada. Dá um propósito para tudo que você faz, né? Ah, eu vou fazer um jejum, mas com propósito de comprar um carro. Onde já se viu uma coisa dessa? Irmão, dá vontade de bater, não dá? O cara ensina isso e a pessoa aprende isso e faz isso. É o que é pior. Falta conhecimento disto aqui, ó. Bíblia, né? Mas é assim que funciona. Mas nada disso impressiona Deus, então ninguém pode cobrar nada de Deus, nem exigir nada de Deus, porque fez alguma coisa. Deus não se impressiona. Eu já citei para você os exemplos de que Jesus, quando na Bíblia elogiou alguém, elogiou por sua fé. Quando ele se impressionou com alguém, se impressionou pela fé que essa pessoa demonstrou diante dele. O centurião romano, ele disse, eu nunca vi uma fé como essa em Israel. Veja, nem de Israel ele era. Isso impressionou Jesus. Por isso, queridos, o que realmente nos salva é a nossa fé.
Veja, é a única coisa. Abra em Hebreus 11:6. Todo mundo conhece, não é, o texto? Em Hebreus 11, versículo 6. A definição dessa fé está aqui no versículo 1 e o que nós temos que viver. Veja versículo 6. De fato, sem fé, o que diz aí? É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, você não vai agradar a Deus. Veja, você pode fazer o que você quiser para Deus. Você pode pegar 1 milhão e dar para a igreja. Sem fé, você não vai agradar a Deus. Com nada que você faça, substitui o crer, que é invisível. Entende isso? É isso que encasqueta a maior parte das pessoas. Porque como crer é invisível, o que eu tenho para mostrar para Deus? Não, você não tem nada para mostrar para Deus. Porque primeiro Deus vê tudo, né? E Ele é o único que vê o que é invisível. Por isso, a tua fé que ninguém consegue ver, Deus consegue ver. Mas se você não tiver fé, de maneira nenhuma, não importa o que você faça, se retalha todinho e você não agrada a Deus. Então é essencial. E veja o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8. Ele vai dizer que é por causa da fé que nós somos salvos, como ele disse lá em Romanos, que nós lemos. Pela fé, mediante a fé. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque ela não está baseada em coisas que eu faço, mas está baseada em coisas que eu creio. Entende? É pela fé, é mediante a fé. E o meio de tudo isso, como diz Paulo lá em Romanos, é Cristo. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé que eu tenho nele, eu recebo a paz e posso desfrutar de um relacionamento com Deus que foi quebrado quando do pecado do homem. O pecado, a Bíblia diz, faz separação entre homem e Deus. Mas a reconciliação, a justificação, torna o homem justo de novo. Pela fé em Cristo e mediante Cristo, a reaproximação e a paz com Deus é estabelecida. Assim, o apóstolo Paulo começa aqui o texto de Romanos capítulo 5. Porque há a restauração do nosso relacionamento. Veja Romanos capítulo 8 agora. Versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais um versículo que ele começa com pois. Agora, pois, portanto, por causa disso tudo que nós lemos, por tudo isso que aprendemos, concluímos que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Por isso eu posso ter certeza da minha salvação. Pela fé, por Cristo, mediante Cristo, pelo que Ele fez, e já não há mais condenação, porque eu tenho paz com Deus, não estou mais brigado com Deus, não estou mais em litígio, a paz foi estabelecida, o relacionamento com Deus foi restabelecido, e eu agora posso ter certeza disso. E como ele diz lá, voltando no capítulo 5, como ele fala no versículo 2, ele termina dizendo que nós vamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Por quê? Podemos nos gloriar porque Deus será glorificado. Com a nossa salvação, Deus será glorificado. Por que Deus será glorificado? Porque Ele é que fez tudo. Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da fé, Ele é o autor de todo o plano. Nós não fizemos absolutamente nada, nós apenas cremos. Então Deus é glorificado quando um pecador é salvo, porque você não merecia a salvação, mas ela foi dada a você por Jesus, e você creu, e por isso foi justificado. Então Deus é glorificado através da sua vida. E dessa justificação, queridos, aí nós também, diz Paulo, fomos direto para a glorificação. Veja Romanos 8, de novo,
agora no versículo 30. Romanos 8, 30, ele diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, nós fazemos parte daqueles que Deus glorificou, porque chamou e justificou. Então, Deus é glorificado através de nós, da igreja. Nós agora restauramos a nossa condição original. Quando Deus criou o homem, o criou para ter com ele um relacionamento e para que o homem fosse e servisse para o louvor da glória de Deus. Através da salvação, isto foi restaurado. Você tem de novo relacionamento, porque agora tem paz com Deus, e Ele glorificou você para que em você Ele seja glorificado. Irmãos, está escrito na Bíblia, sabia disso? Paulo escreveu isso para nós, para nos ensinar, e a gente está preocupado em saber como é que melhora de vida. Se Deus já nos deu a melhor vida que nós podemos ter. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas Jesus veio e te deu vida e vida em abundância. Essa é a melhor vida que tem, queridos. E toda essa verdade está explícita na palavra de Deus. Por isso, essa é a primeira razão que Paulo nos dá. Podemos confiar, podemos crer e ter certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação é para a glória de Deus. No mesmo texto, voltando a Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3 e 4, Paulo nos dá uma outra razão para crer na certeza da salvação. Porque até as tribulações estão debaixo do controle de Deus. Ele diz no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Paulo vai além. Ele diz, agora que você já sabe que você foi glorificado por Deus e você serve para a glória de Deus, você precisa aprender a se gloriar também nas tribulações. Aí Paulo arruma um problema com esse pessoal da teologia da prosperidade, né? Porque para eles tribulação vem do diabo. Qualquer tribulação é obra maligna, não é, irmãos? E a Bíblia que eu leio não diz isso. Veja, Deus tem o controle de todas as coisas. E Paulo diz que até na tribulação, eu que sou salvo e tenho certeza disso, posso encarar a tribulação de uma maneira diferente. Paulo diz, eu posso até me gloriar na tribulação. A tribulação pela qual um crente passa, ela contribui ainda mais para a sua glorificação. Veja aí essa palavra, por isso Paulo escreveu à igreja. Eu dizer isso para uma pessoa que não conhece a Cristo é jogar a palavra fora. Né? Porque quem não conhece a Cristo está num problema que quer sair do problema. Não é, irmãos? Mas eu estou falando para cristão essa noite. E o que a Bíblia está dizendo para os cristãos é isso. Que até as tribulações estão sob o controle de Deus. Veja, ele diz, glorie-se nelas, porque há um processo através delas. Elas vão produzir alguma coisa. A luta, a tribulação que um salvo passa, ela não vai tirar a sua salvação. Ela não vai tirar a certeza da sua salvação. Muito pelo contrário. Ela se tornará nele um produto de aperfeiçoamento da parte de Deus. E é disso que Paulo fala, e também outros apóstolos. Veja, o apóstolo Pedro, vamos ver como ele fala em concordância? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo número 7. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 6, ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor,
glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deu para entender, irmão? Ou é preciso explicar? Pedro está aqui dizendo que nós podemos exultar por tudo que Deus fez por nós, pela salvação da qual temos a certeza. E, se necessário, eu for contristado por várias provações, por algum momento da minha vida, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro. Por que a fé é mais preciosa do que ouro? Porque é a única coisa que impressiona Deus. Se você der 1 quilo de ouro para Deus, o que Deus vai achar disso? Ele vai bocejar diante do ouro que você vai dar para ele. A Bíblia diz que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Então a fé é o maior valor que você tem, porque ela que te deu salvação, e ela que te mantém salvo, e ela que te dá a certeza da salvação. Guarda isso que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Fé e certeza andam juntas, não é? Fé te salvou, e fé te dá certeza de que você é salvo. Mesmo que você passe por lutas, tribulações, elas se transformarão para a glória de Deus. Elas vão produzir maturidade na nossa vida, que vão nos levar à vitória, irmãos. A maturidade, muitas vezes, é alcançada através de lutas. Pega uma criança, cerca ela de todos os cuidados, bota ela dentro de uma bolha de plástico, não deixa ela ter contato com ninguém. Que maturidade terá essa criança? Poupe ela de todo o sofrimento, poupe ela de todo o machucadinho, poupe. Que maturidade será essa criança? A ciência mesma diz, é preciso adquirir anticorpos. Então é bom que ela ande no chão de vez em quando. É bom que você pare de passar álcool nela. Que ela comece a comer uns catarrinhos de vez em quando. Faz bom, faz bem, né? Faz bem para a criança. Ela sofrer algumas coisinhas de vez em quando, faz bem para ela também. Através de algum sofrimento, ela é educada, ela vai ganhando maturidade. A vida vai sendo calejada, amados. Calos vão sendo formados na nossa vida, naquelas partes que nós mais utilizamos. Então vamos sendo calejados no nosso dia a dia. Então as tribulações permitidas por Deus na nossa vida têm o propósito de nos dar uma maturidade. Por isso Paulo diz lá no texto que a gente leu, que elas produzem experiência. Uma pessoa experimentada é uma pessoa mais madura, calejada, experiente da vida. Há pessoas que não têm a menor experiência na vida. Qualquer tribulaçãozinha desmaia. Não é, irmãos? Porque não tem experiência de vida nenhuma. E não é esse o propósito de Deus para os filhos de Deus. Então a maturidade é sempre produzida por esse processo de Deus na nossa vida. E assim desde o início. Você quer ver lá em Deuteronômio? Ainda com Israel, antes da igreja, Deus já aplicava o mesmo princípio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo número 8. Vamos ler até o versículo 5. O mesmo princípio é aplicado aqui por Deus ao povo de Israel. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Quem é salvo e tem certeza, meu amado, sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem.
Uma tribulação que a gente passa é Deus trabalhando na nossa vida. É Deus nos trabalhando, nos burilando, nos deixando mais maduros, mais experientes. Não é verdade, queridos? Está na Bíblia, é só ler. Está na Bíblia, é só você ler. Então essa maturidade te leva a vencer. Deus disse assim: eu preparei vocês nesses 40 anos de deserto. Jamais abandonei, mas sempre deixei que vocês sofressem um pouquinho, para que vocês estivessem agora fortes o suficiente para tomar a terra que eu prometi a vocês. A maturidade, ela vai sendo alcançada através de lutas, irmãos, através de tribulações, mas eu preciso ter a certeza da salvação, para com esta certeza não duvidar no meu coração do que Deus fez e continua fazendo na minha vida, para que eu possa enfrentar e vencer as lutas e as tribulações que se apresentam diante de mim. Então isso tem que ser entendido por cada um de nós. Veja, as tribulações devem produzir, Paulo diz aqui algo estranho, veja, volta lá em Romanos 5, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A ideia é que ela produziu até um tipo de alegria em Paulo. E alguém diria: poxa, eu vou ficar feliz de passar por tribulação? Devo estar meio maluco, né, fazendo isso, né? Quem fica feliz em sofrer, tem até um nome patológico para isso, é masoquista, né? Não, mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está feliz, ele está se gloriando, porque ele sabe que aquilo tudo ali vai mudar, que aquilo tudo ali vai contribuir para o seu bem, que aquilo tudo de alguma maneira vai forjar nele uma pessoa melhor. Então, se você sabe que vai melhorar, você não fica feliz? Não pelo que está passando agora, mas pelo que vai acontecer lá na frente. Mas pensa comigo, quem é que fica feliz pelo que vai acontecer lá na frente? Só quem tem fé. A fé não é a certeza do que se espera, não é a convicção do que não se vê. Quem não tem fé só fica feliz com aqui e agora. Quem não tem fé só fica feliz com aquilo que vê e apalpa. Mas quem tem fé, olha lá para frente, já fica feliz por antecipação. Senhor, eu estou sofrendo isso aqui, não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu sei que lá na frente o Senhor vai fazer uma coisa tão grande que eu estou aqui descansando, porque olha, eu sei que o meu Redentor vive e no fim ele vai se levantar e eu vou melhorar, a coisa vai ser maravilhosa, porque tem fé, tem simplesmente convicção e certeza. É isso que está faltando na igreja, irmão. A gente hoje está falando de fé como se fosse um instrumento para extorquir Deus. Os pastores estão ensinando que fé serve para você tirar de Deus dinheiro. É isso que eles estão falando. Você mostra a tua fé fazendo sacrifício, segundo esses malucos ensinam. Você mostra a tua fé entregando dinheiro para a igreja. É isso que eles estão ensinando. Mas não é essa fé que a Bíblia está mostrando. A fé não é essa, amados. A fé é completamente diferente, ela não se mostra. Ela não é visível, ela é invisível. Só consegue ver Deus, que vê o invisível e que faz o impossível. Entenda isso de uma vez por todas. Mas eu posso ter certeza da minha salvação, porque tudo isso vai produzir alegria em mim. Veja também o que diz Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo número 12, no versículo número 11, da carta aos Hebreus. Diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Na hora ninguém gosta de apanhar, irmão. A verdade é essa. A disciplina ninguém gosta na hora. Mas depois, quando vem a maturidade, aí você entende. Aí você dá razão, papai e mamãe, aquele fio de ferro, né? Você dá razão, né? Lá na frente você diz: é mesmo, foi bom, eu fui ensinado, eu fui doutrinado, né? Eu me livrei de muitos males por causa disso. Amados, na hora ninguém gosta, mas é depois que vai vir a bênção, é depois que vai vir aquilo que Deus está preparando para você. E Paulo está dizendo aqui, nessas simples palavras, que ele pode se gloriar, porque a tribulação produz, o que ela produz no versículo 3? Perseverança. Veja, amados, como é que Paulo diz uma coisa que muitas vezes é o contrário do que acontece na igreja. Porque Paulo está falando para o crente. Esse é o problema. Você acha que todo mundo está na igreja é crente?
Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O joio convive junto com o trigo. E a diferença entre joio e trigo você nota na hora da luta, é na hora da prova. É nessa hora que você vai ver, vai evidenciar a diferença. Então Paulo está dizendo que a tribulação, ela produz perseverança. Qual a ideia que você tem de perseverança? Perseverança, resumindo, é a vontade de prosseguir até o final. Uma pessoa perseverante é aquela pessoa que vai até o fim. É ou não é? Nessa ideia de perseverança. E Paulo está dizendo que a tribulação produz perseverança. Em quem? Só se for no crente fiel. Porque no falso crente, no joio, tribulação produz fuga da igreja. Tribulação produz busca da macumba. É isso que produz tribulação nas pessoas. Mas no crente verdadeiro, a tribulação produz mais vontade de ir até o fim. Quanto mais tribulado há, mais quer ir até o fim. É por isso que um crente verdadeiro é capaz de morrer pela sua fé. Como eu disse aqui na semana passada, se tiver uma perseguição no Brasil e começarem a torturar crente, meu amigo, igreja vai ficar vazia, centro de macumba vai ficar lotado. Os crentes macumbeiros vão tudo para lá, para o lugar de onde deviam estar mesmo, na macumba. Estão na igreja só atrapalhando, né? Mas vai acontecer isso. Porque ninguém vai morrer pelo que não acredita. Ninguém vai sofrer, ninguém vai perseverar até o fim por aquilo que não crê. Por isso eu posso ter certeza da salvação. Porque a salvação me faz ter a certeza de que a tribulação está no controle de Deus. Então, mesmo que eu seja tribulado, o que eu sinto é mais perseverança, é mais vontade de ir até o fim. E na versão corrigida fiel, ao invés de perseverança, qual é o termo que está aí? Alguém tem corrigida fiel? No versículo 3, ao invés de perseverança, está escrito paciência. Está assim na tua Bíblia? Paciência. Na revista corrigida também está assim. Perseverança, paciência. Produz paciência. Quanto mais sofro, mais paciente eu fico. Mais perseverante, mais com disposição de esperar, de aguardar. A pessoa impaciente não espera nada. É ou não é? Nós hoje temos nas igrejas uma geração de gente impaciente. Gente que tem tudo para aqui e agora. Gente que quer na hora, na mão, e se Deus não der, procura outro Deus. Procura outra igreja porque essa é fraca. Não é assim que as pessoas estão hoje? Porque ninguém tem paciência com nada. Porque a grande maioria não é crente coisa nenhuma. Está perturbando no meio da igreja. Entende isso? Porque o crente verdadeiro tem certeza da sua salvação. E ele persevera até o fim. Persevera até o fim. Porque mesmo quando é torturado, tribulado, ele continua firme até o final. Por isso eu creio na perseverança dos santos, na salvação eterna, na certeza da salvação. Porque o verdadeiro se mostra nesta hora. Você pode ter um monte de exemplos que você diga, mas fulano ficou 30 anos na igreja e foi embora, se desviou. Desviou coisa nenhuma, ele nunca foi crente, irmão. Não existe crente desviado. Passou 30 anos na igreja enganando aos outros e a si mesmo. Porque o crente verdadeiro persevera até o fim. Como diz Paulo, tribulação produz perseverança. Imagina Paulo vendo os tais crentes das igrejas hoje, né, irmão? O que ele ia dizer? Que Paulo ia cuspir fogo, né? Paulo era meio bravo, né? Ele ia dar as palavras hoje em dia, se ele estivesse vivo, vendo o que ele tem visto, né? O que a gente tem visto, brincadeira. Então, queridos, essa é a certeza que você pode ter. Até a tribulação, ela produz perseverança. E diz o texto, a perseverança produz experiência. E aí todas as versões em português traduziram para experiência. Mas se você olhar o termo grego utilizado aqui, pode ser também traduzido por provação, aprovação, no sentido de passar e ser aprovado. Então, produz a perseverança e produz a aprovação da sua vida. Ou seja, depois da tribulação, é como se você tivesse feito uma prova muito difícil, mas apesar da dificuldade da prova, você passou de ano. Já teve essa experiência? Você fez aquele concurso muito difícil,
Mas apesar da dificuldade, você conseguiu e passou, está lá entre os que foram chamados. Essa é a ideia do termo aqui. Então, só passa por essa experiência quem entende a tribulação. Quem é crente verdadeiro, quem é salvo para sempre, com certeza da sua salvação, irmãos. E é isso que está dizendo o texto, e também diz o apóstolo Tiago, só para você ver que Tiago e Paulo não discordam, como dizem alguns. Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta. De que forma? Com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você viu como está igualzinho que Paulo disse lá, irmão? Ele diz aqui com toda clareza: é feliz o homem que suporta, mas ele suporta com perseverança. Perseverança é aquela determinação de ir até o fim. Ele diz assim: não há tribulação que me tire da presença de Deus. Não há sofrimento que me faça blasfemar de Cristo. Não há só prova que eu passe que me faça desistir. Então ele suporta com perseverança. Por quê? Depois de aprovado, olha a experiência que Paulo falou ali. Perseverança produz experiência, aprovação. Então ele vai receber a coroa da vida. E no final, a esperança. Diz Paulo, tribulação produz perseverança, produz experiência, e experiência, esperança. E eu te pergunto, o que é esperança se não fé? Fé, a certeza do que se espera. Convicção do que não se vê. Então, no final, tudo isso produz ainda mais fé. Veja, você fica ainda mais legal diante de Deus. Porque vai sair disso tudo com mais fé. E o que impressiona a Deus? Fé. Por isso o crente que é salvo mesmo, irmãos. E pode ter certeza da sua salvação. Por quê? Porque até na tribulação isso produz nele mais fé. Ele sai dela com mais esperança, com mais certeza, com mais convicção, com mais experiências com Deus, com mais convicções no seu coração, de afirmar a sua fé e a sua esperança de que as coisas mudarão. Isto é o que nos dá certeza da salvação. Até as tribulações estão no controle de Deus. E por fim, para a gente terminar, qual o terceiro motivo que nós podemos ter para crer na salvação? Versículo 5 de Romanos 5, Paulo termina dizendo: ora, a esperança não confunde, presta atenção nisso, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja, dado. Veja o que ele está dizendo, queridos. A esperança não confunde, porque o amor é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, a base da salvação, Paulo define aqui, é o amor de Deus. Por isso eu posso ter certeza dela. A base da salvação não é a ira de Deus, embora Deus esteja hoje irado contra a humanidade. Mas, apesar de irado, ele amou de tal maneira que deu seu Filho, para que qualquer um que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor de Deus é a base da salvação. E se o amor é a base, eu posso ter certeza dela. Porque Deus não muda. E a Bíblia diz, Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Se a base da salvação é o amor, eu posso ter certeza da minha salvação. Porque essa esperança que eu adquiri até através das tribulações vão resultar numa fé, numa esperança, como disse Paulo, ainda mais forte e firmada. E ele diz no verso 5 que essa esperança não confunde, não traz confusão. Essa esperança, esta fé, ela não traz confusão. Por isso a Bíblia diz que a fé é uma certeza. Se há certeza, não há lugar para dúvida. Você percebe isso? Agora você já viu que algumas igrejas são especialistas em botar dúvida no coração das pessoas? Já viu como isso é parte da doutrina integrante de algumas igrejas? Não, você não pode ter certeza da salvação. Tem que estar sempre com medo. Está sempre com medo de perdê-la. Tem que estar sempre com medo de não ser salvo.
Aí você fica, será que hoje eu sou salvo? Será que eu acordei salvo? Será que eu vou dormir salvo? Será que amanhã de manhã eu vou estar salvo? Se eu tiver um pesadelo de noite, se Jesus voltar e eu estiver pelado na cama, será que eu vou ser salvo? Não fica assim as pessoas? Por quê? Confusão. Mas a esperança não confunde, porque a esperança é convicção. O salvo tem certeza. Tem uma musiquinha que toca na escolinha? Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza bate palma, bate pé, bate... Certeza, você tem certeza? Certeza. Não há dúvida, não há confusão, há convicção. A esperança não confunde, meu irmão. A quem interessa produzir a dúvida no seu coração? Para pensar nisso. Interessa a Deus? Será que a única maneira de Deus manter você na linha é te colocar em dúvida a vida toda se você é salvo ou não? Que se você tiver certeza você vai fazer besteira? É isso? É assim que a gente vai viver, sempre duvidando do amor, sempre duvidando da fidelidade dos outros? Porque se eu confiar, vou ser decepcionado. Ou então, se eu tiver muita confiança, vou ficar maluco, vou fazer besteira. A quem interessa essa mentira diabólica de dizer que você não pode ter certeza da sua salvação? Que você hoje está salvo, amanhã pode não estar. A quem interessa essa mentira? Certamente a Deus não. A Deus interessa que você tenha vida e vida em abundância. A Deus interessa que a salvação que Ele providenciou para você se concretize até o final. A Deus interessa que a boa obra que uma vez foi iniciada na tua vida seja levada a bom termo. A Deus interessa o teu progresso e a tua santificação. A quem interessa então essa mentira? A quem interessa esse medo, esse clima de terror? Estou salvo, não estou salvo? Dúvida, não sei, não sei. Porque a maioria das pessoas hoje nas igrejas não tem convicção. Mas é exatamente nessa fraqueza que os mal intencionados se aproveitam. Porque quanto mais dúvida você tiver, mais dependente você é. Quanto menos conhecimento você tiver, mais escravo você é. Esse é o grande problema da falta de educação no nosso país. Porque pela falta da educação se domina as pessoas. Pela falta de conhecimento as pessoas são dominadas. A quem interessa que você não saiba que é salvo? A quem interessa que você não saiba que a salvação é eterna? A quem interessa que você não saiba que Deus investiu na sua vida? A quem interessa que você não tenha certeza, que fique sempre em dúvida se é salvo ou não? Interessa em primeiro lugar o diabo. Em segundo lugar, os sistemas religiosos que se mantêm através do aprisionamento das mentes das pessoas. Que não se mantêm pela verdade, mas se mantêm pelo aprisionamento. E quanto mais em dúvida você tiver, mais você é dependente de alguém. É dependente da oração do fulano, é dependente da profecia da ciclana, é dependente das palhaçadas dos outros. Quanto menos conhecimento você tiver, mais escravo você é. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A carta de euforia é a verdade conhecida, entendida, esclarecida. Quanto mais esclarecido você for, mais livre você é. Eu não sou seu pastor para te aprisionar. Eu sou seu pastor para te ensinar. E quanto mais livre você for, melhor para mim. Quanto menos você depender de mim, melhor para mim. É isso, irmãos, que a gente tem que aprender. A certeza da salvação você precisa ter, pelo que Deus fez por você. A certeza. Veja, 2 Timóteo, estamos já terminando, falta só 45 minutos. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em quem estava a esperança de Paulo? Estava nele? Estava nas suas boas ações, nas suas boas obras? Tem gente que pensa que é salvo pela graça, mas se mantém salvo ao seu próprio esforço. Não, agora eu tenho que me manter salvo, eu tenho que perseverar. Eu tenho que me manter salvo, porque se Deus me deu a salvação, se eu bobear, eu perco. Quem é que guarda o meu depósito? É Cristo.
Paulo não estava em condição de fazer nada, estava na cadeia, gente. Mas ele fala de maneira bem clara: eu estou sofrendo, todavia eu não me envergonho, porque eu tenho certeza de quem eu tenho crido. Eu tenho certeza em quem eu coloquei a minha confiança. Minha confiança não está em mim mesmo, não está nas minhas obras, nem para ser salvo, nem para ser mantido salvo. A maior incoerência do mundo é: as obras não salvam, mas as obras me mantêm salvo. Eu não entendo essa incoerência. O que me mantém salvo é Cristo. É Cristo que me mantém salvo. É Ele que guarda o meu depósito. Porque Ele conquistou para mim, não fui eu que conquistei, eu fui conquistado. Ele conquistou para mim, e Ele é que guarda aquilo que foi conquistado. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé, como diz a Bíblia, irmãos. Nós precisamos conhecer a verdade. Para terminar, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Porque é o Espírito Santo que sela e que me dá essa garantia. Como Paulo diz também, ensina a igreja, Efésios 1, versículo 13, ele diz assim, amados: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu contigo depois que você ouviu e creu? Você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Você ouviu e você creu, fé. E o que Deus fez? Selou. Aí o selo de Deus, ele está meio fraco. Ele sela, mas depois com o tempo apaga. Ele sela, te dá o penhor, te dá a garantia, mas depois esse penhor se enfraquece, perde valor, não serve mais de garantia. Não, amados. Mas o salvo é diferente. O salvo, quando passa por tribulação, persevera ainda mais. Entende? Não é salvo aquele que está na igreja 20 anos, de repente passa uma dorzinha de barriga e vai embora. Esse nunca foi. Porque o salvo, quando sofre, persevera ainda mais. Crê um pouquinho mais. Confia um pouquinho mais. Espera um pouquinho mais. Essa é a verdade, amados. Daí, você pode ter a absoluta certeza. Se em você existe a fé, a confiança para com Deus. Se você, depois que ouviu, creu e foi selado, você pode ter a certeza da sua salvação. E essa certeza não vai te fazer uma pessoa louca. Essa certeza, muito pelo contrário, te fará uma pessoa ainda mais dedicada ao Senhor. Essa certeza trará você ainda mais para perto de Deus. Porque até na tribulação você vai querer perseverar e ir até o fim. Então você tem que ter essa certeza. Todo cristão verdadeiro tem que ter a certeza da sua salvação. Não por suas próprias obras, nem por seus próprios méritos, mas pelo que Cristo fez por nós. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, com a verdade. Amém. Vamos louvar? Obrigado, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus da nossa salvação, que em nós mesmos
Não há nada que possa nos salvar. Não há nenhum mérito, não há nenhuma obra, não há nada que façamos, que te entregamos, que pode comprar a nossa salvação. Tu és Deus da nossa salvação. Mas eu sei que Tu estás comigo, eu sei que Tu estás com cada um de nós, mesmo nas lutas e nas tribulações. E é isso que nos faz perseverar, é isso que nos faz decidir ir até o fim. Pai, eu te peço essa noite, ministra esta verdade no coração dos Teus filhos aqui, Pai, das Tuas ovelhas verdadeiras, do trigo. Fala essa noite, Pai, fala aos corações, de modo a convencer da verdade, de trazer a paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, no qual fomos justificados, para que saibamos que mesmo nas lutas e dificuldades, o Senhor permanece conosco e nós perseveramos, porque é por amor que o Senhor decidiu nos salvar, e é nesse amor que nós estamos vivendo e permaneceremos até o final. Pai querido, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, daquele que ainda não compreende essa verdade, Pai. Fala aos corações, Deus, tira todo engano, tira toda dúvida, porque a esperança não confunde, ela traz certeza para nós, certeza de fé e de salvação. Fala aos corações, Senhor, abençoa a igreja, abençoa teus filhos, dá conforto, dá consolo nas tribulações, nas dificuldades, para que continuem caminhando, Senhor, perseverando, cheios de experiência, cheios de esperança, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, os irmãos vão distribuir a ceia, e nós vamos lembrar do que Deus fez por nós. Gracioso, bondoso, misericordioso, Tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és Deus, és minha salvação. Glória ao Teu nome, Senhor. Te louvamos, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Em memória de Cristo, celebramos a ceia, em memória do que o Senhor fez por nós, como lemos na palavra do Senhor, no final do capítulo 4, pela morte e pela ressurreição. Nossos pecados foram perdoados e nós fomos justificados, feitos justiça, porque o sangue foi derramado por nós. O que celebramos na ceia é a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. Nós simplesmente cremos, e porque cremos, tudo isto nos foi atribuído, tudo isto nos foi dado, pela fé, por acreditar, por confiar.
e confiar até o final. Obrigado, Senhor, pelo pão que partimos, pelo que ele representa, o teu corpo, o teu sofrimento. Obrigado porque esse castigo nos trouxe paz, paz com Deus, reconciliação. Obrigado pelo que foi feito por nós. Participamos do pão em nome de Jesus. Amém. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. Mas o sangue do Senhor Jesus, do justo, do único sem pecado, foi derramado por nós para a nossa purificação, para a nossa justificação. E por isso temos salvação e podemos ter certeza dela. Porque Jesus disse: está consumado, está realizado. O que era preciso ser feito foi feito pelo Senhor. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, diz a palavra de Deus, porque já foi feito o definitivo sacrifício para a definitiva salvação de todo aquele que crê. E nós te agradecemos, Pai, por poder celebrar este momento. E tudo que a ceia representa, a aliança que está aqui simbolizada, que ela se faça notória em nosso meio, de maneira que vivamos como irmãos, com uma aliança uns com os outros, lavados pelo sangue de Cristo, no qual o Senhor nos purifica a cada dia. Limpa-nos, Senhor, perdoa os pecados que cometemos ainda. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado. Gracioso, Obrigado, Senhor. bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela salvação que nós não merecemos. Louvamos ao Senhor. Diz o louvor: eu sei que vens agora para gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Que o Senhor grave isso no teu coração, que Ele é teu Deus e Ele é a tua salvação, e você pode crer na tua salvação. Amém? Louvado seja o Senhor.